Olá, aqui é o Jefferson Dias e seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Indie Power. E no podcast de hoje eu vou falar sobre um assunto que é muito importante, que é o Crash de 83. Mas antes disso, vamos conversar aqui um pouco. A gente aprende na escola, desde que a gente é criança, quando a gente pergunta aos nossos professores, com aquela inocência de criança, do porquê de estudar história, descobrimento do Brasil, a história do mundo e do Brasil e tal. A gente sempre questiona isso, o porquê de estudar, principalmente os conflitos, e o que levou a esses conflitos que trouxeram prejuízos para determinados povos, ou até mesmo para a humanidade de maneira geral. E a resposta que a gente recebe é que precisamos estudar, conhecer a história com o objetivo de evitar cair nos mesmos erros que foram cometidos no passado. Ou seja, a gente estuda a história, vê o que deu de errado e evita repetir esses erros. Deixa eu ver aqui se o áudio da música de fundo tá bom. Então, beleza. Então, o objetivo de estudar história é basicamente esse: conhecer, saber o percurso que a humanidade fez para chegar até o estado atual, ver o que deu errado e tentar evitar aquilo que deu errado e fazer as mesmas coisas que trazem consequências ruins. Infelizmente, muitas pessoas ignoram a história, os fatos históricos, e principalmente ignoram aquilo que trouxe consequências ruins. Mas a gente deve continuar falando sobre a história, sobre os acontecimentos, as coisas que aconteceram, para, pelo menos em algum momento, a gente ter aquele estalo e, quem sabe, um dia a gente abrir os olhos para não cometer os mesmos erros novamente. E por que eu estou falando disso? Porque tem tudo a ver com o tema, que é o Crash de 83, que é um fato histórico no mundo dos games, e é muito importante quem desenvolve games, quem tem interesse, deixa eu afastar um pouco aqui o microfone, quem tem interesse nesse mundo dos games, é importante conhecer a história, conhecer aquilo que deu certo e também aquilo que deu errado. Você não pode ignorar a história dos videogames. E eu fiz essa introdução justamente porque o Crash de 83 é algo ruim que aconteceu na indústria dos games. É basicamente uma recessão que teve, uma crise que teve no mercado norte-americano de videogames. E houve alguns motivos para que essa crise acontecesse, e a gente precisa conhecer os motivos que levou a essa crise e tentar evitar elas, sendo que alguns dos motivos que levou a essa crise, a Crash de 83, a gente vê ele se repetindo na atualidade. Então, por isso que é importante a gente conhecer a história do que deu errado e saber o porquê que deu errado. Mas antes disso, eu vou falar um pouco aqui sobre a crise ou o Crash de 83. O Crash de 83, como é conhecido, é uma crise no mercado de games que aconteceu nos Estados Unidos, já que no período dos anos 80, os Estados Unidos era basicamente o polo da indústria de videogames. Então lá é onde acontecia e era de lá que vinham as novidades. Então o centro da indústria de videogames era os Estados Unidos. E essa crise, esse crash de 83 aconteceu entre
1983 e 1985, que aconteceu nos Estados Unidos. Alguns países de fora, essa crise acabou não atingindo tanto. Acabou de certa forma indireto, porque se você tem uma desestabilização no foco central de um determinado setor da indústria, acaba afetando os demais países, né? Então acabou influenciando no resto do mundo, porém em alguns países nem tanto, mas a gente vai chegar nesse ponto. Nesse período do crash de 83, nesse período dos anos 80 em si, a gente tinha o auge da Atari. E a Atari era a maior referência no mundo dos games. E era uma empresa que no período era bem valiosa, porque estava lidando com um tipo de produto que estava sendo bem promissor na época, bem lucrativo, e o pessoal estava investindo bastante. Só que nesse período de 83 a 85 as coisas começaram a mudar. E a venda tanto de consoles quanto de jogos começaram a cair drasticamente, e com isso os investidores perderam interesse por esse mercado, levando o mercado a quase uma falência total, pelo menos nos Estados Unidos, chegando até mesmo ao ponto de videogame ser considerado coisa do passado. Enquanto no início quando surgiu o Atari, os investidores viam os videogames como uma mina de ouro, um poço de petróleo ali para se investir e ter grandes lucros, nesse período do crash já foi o contrário. Quando se falava em videogames, já não era mais algo promissor, algo do futuro, e sim algo do passado, já falido e que já não funciona mais. Para você ter uma ideia. Essas informações, inclusive, sobre o crash de 83, tem um pouco na Wikipedia, mas na Wikipedia é pouca coisa que tem. Eu recomendo você procurar em documentários que falam muito bem sobre o crash de 83. Tem muito conteúdo na internet falando sobre isso. Caso depois você quiser saber mais um pouco sobre esse período da história dos videogames. Mas enfim. E o que levou a esse crash de 83? O que levou os investidores a perderem esperança nos videogames e fazer a indústria norte-americana, que era a grande potência dos videogames, começar a decair? Bom, a gente tinha a Atari como a principal referência e a maior empresa, ela basicamente dominava tudo em relação a videogames. Só que a Atari estava com um problema grande em relação ao seu suporte aos produtos que já foram vendidos, suporte aos lojistas, aos distribuidores e tal. Ou seja, falta de um pós-venda, não necessariamente direto com o consumidor final, que é o carinha que vai jogar o jogo, mas com o cara que está vendendo. Eu vendo meu produto para a loja, o lojista tem que vender, mas eu preciso dar uma assistência, eu preciso olhar também o lado do lojista para que eu possa ajudar ele a vender e fazer algo que não atrapalhe a venda dele ao mesmo tempo. E a Atari teve esse problema dessa questão da falta de suporte, e teve inclusive um certo problema que ele tinha um modelo de Atari sendo vendido, não sei se era o 2600, e lançou um novo modelo de Atari. Só que quando começou a distribuir esse novo modelo de Atari, aquele modelo antigo ainda não tinha sido vendido completamente. Então chegou o novo modelo, as lojas tiveram que trazer ele, porque se a loja A está cheia de Atari 2600 e não traz o novo modelo do Atari, a loja B traz esse novo modelo e vai vender, e a loja A perde cliente. Então, de certa forma, os lojistas tiveram que trazer os novos consoles da Atari sem sequer ter
terminado as vendas do modelo anterior. Isso acabou prejudicando e aumentando o estoque de videogames da Atari dos lojistas. Então, essa falta de sincronismo acabou atrapalhando muito e fazendo com que sobrecarregasse o mercado de aparelhos parados ali. Isso é ruim para a empresa que produz, porque cria um certo medo com o lojista. Suponha que você é produtor de algo e vende para um lojista, aí de um dia para a noite você deixa aquele produto que você acabou de entregar ele ontem, você deixa ele de lado e lança um novo produto. Aí o seu lojista vai sempre ficar com o pé atrás com você, porque ele compra de você hoje, amanhã aquele produto já não está mais, já está fora, já não está mais atualizado e você tem algo novo. Aí ele acaba perdendo venda. Então isso é ruim para uma questão do mercado em geral. Outra coisa também que prejudicou é o fato da Atari não dar crédito aos desenvolvedores dos games. Então geralmente você trabalhava lá na Atari, dentro da própria Atari, provavelmente eles tinham um setor de jogos, você fazia o jogo e não recebia crédito nenhum, você recebia seu salário, mas quem fez ficava, ninguém sabia. Tem até um caso de um game de RPG de Atari. É um jogo com um gráfico bem simples, porém ele foi muito inovador na época, porque ele, por mais que seja gráfico simples e um jogo de Atari, ele tinha muito do conceito de RPG, de um mundo aberto, de você explorar as áreas e tal, tinha dragão, uma série de coisas. O cara que desenvolveu esse jogo, ele chegou inclusive a fazer uma sala secreta e colocar o nome dele ali, para mostrar que ele fez aquele jogo. Mas foi algo assim escondido da Atari, já que a Atari não permitia isso. E lógico, você faz algo, você quer receber crédito por isso, você não quer trabalhar e só ganhar o dinheiro e não ter o crédito, porque quando você tem o crédito de algo, não é só uma questão de ego. Se eu faço algo numa empresa, seja lá o que for, e não recebo crédito por aquilo, quando eu vou para uma outra empresa, não tem como eu carregar aquela bagagem. Como que eu vou falar, não, eu fiz esse trabalho naquela outra empresa? Eu não tenho crédito, não tem como, de certa forma, eu pegar aquele trabalho para mim, pegar a autoria dele. E isso é ruim. Eu mesmo trabalhei, antes de começar a dar aulas em escola de informática, eu trabalhei em um estúdio de fotografia e vídeo. E lá eu editava vídeo, tinha que fazer toda a parte de arte do vídeo, edição de fotografia, etc. Só que eu não recebia crédito nenhum. Eu recebia pouco por vídeo e não recebia crédito. Então eu estava fazendo algo, estava ganhando, não era muito, estava gastando a minha criatividade, porque nenhum vídeo poderia ser igual ao outro, tinha que ser tudo diferente. Eu não podia pegar tipo um template e reutilizar aquilo. Ele exigia do que cada projeto fosse independente e não tivesse repetição. Então tinha que se esforçar, tinha um esforço de criatividade muito grande para fazer o material. E eu não recebia crédito nenhum. Na hora dos créditos não tinha meu nome, tinha o nome da empresa. E isso acaba incomodando, porque você está fazendo um trabalho, mas no fim das contas é como se não fosse você que fez. Não tem como você utilizar aquilo no seu portfólio, porque você não está recebendo crédito por aquilo. Se eu pegasse um vídeo daquele, chegasse com um portfólio numa outra empresa e falasse, eu fiz esse vídeo, o cara ia simplesmente rir da minha cara, porque não ia ter o meu nome lá. Como é que eu ia falar que foi um vídeo meu? Não tinha como. Então isso acaba sendo ruim, essa questão de não receber créditos. E esse não receber créditos levou a, agora voltando aqui aos desenvolvedores de jogos, levou eles a criarem suas próprias produtoras.
Já que eles eram as mentes criativas por trás dos jogos, o que fizeram? Saíram e resolveram criar suas próprias empresas de criação de jogos. Então muitos dos desenvolvedores de dentro da Atari saíram e criaram suas próprias empresas para poder criar jogos. Tem até uma que é bem famosa, eu não lembro o nome, que era de um cara que trabalhava na Atari e depois criou sua própria empresa. Deixa eu procurar aqui, eu acho que tem aqui, mas eu não lembro. Tem aqui a Activision, tá até aqui, ó, Activision é uma das empresas que até tem bastante jogo da Atari que vem com aquele selinho Activision, porque já não é mais jogo produzido pela Atari, e sim jogos produzidos por uma empresa à parte. E essa saída dos desenvolvedores para a Atari foi ruim, porque tem muitas empresas de jogos que faturam em cima dos jogos e não necessariamente em cima dos consoles. Eles vendem os consoles, têm o lucro do console, mas elas também precisam ganhar em cima do jogo. A Atari, quando ela era a única desenvolvedora de jogos e tinha ali o controle dos seus desenvolvedores, ela ganhava o lucro total dos jogos que eram vendidos, já que ela produzia os jogos. A partir do momento que saem desenvolvedores dali e começam a surgir empresas criando jogos, de pessoas que trabalhou ali, pessoas que conhecem a arquitetura do videogame, sabem como desenvolvem um jogo, ela sai dali, cria e começa a criar seus próprios jogos. Então a Atari deixou de ganhar dinheiro com o jogo. Então quando ela ganhava com console e venda de jogos, aí ela passou a ganhar mais somente com os consoles, porque surgiram outras empresas que tinham um conhecimento de produção de jogos para a Atari, começou a criar os próprios jogos e vender esses jogos, já que eu acredito que naquela época nem existia algum tipo de tecnologia que pudesse barrar a criação de jogos. Tipo, você poderia na sua casa criar ali, fazer a plaquinha com o chip do cartucho, reproduzir aquilo e vender, e aquilo iria funcionar dentro do console sem nenhum problema. Isso aconteceu, na verdade aconteceu até na época do Super Nintendo, isso era possível, né? Mas eu acredito que na época da Atari nem existia algum tipo de licenciamento nem nada. Eu acho que da forma que as coisas funcionavam, qualquer pessoa poderia abrir uma empresa e começar a vender jogo para o sistema da Atari. E como a maioria dos jogos eram bem limitados e bem simples, era muito comum você pegar um jogo e você fosse fazer outro. Como você tinha limitação, você simplesmente pegava aquele jogo que já era lançado e remodelava ele. Tanto é que existem inúmeros jogos estilo Space Invaders parecidos com o Atari. Muda o nome, muda o tema, os desenhos, os sprites, mas a jogabilidade é a mesma. Uma navinha atirando ou qualquer coisa que seja, e uma série de objetos ali que ficam flutuando. Então, surgindo outras empresas, as empresas pegam parte do lucro que a Atari tinha só para ela, distribui entre essas empresas que passam a fazer jogos, e com isso também começam os jogos que são muito repetitivos, porque você tem um videogame que é muito limitado, um sistema muito limitado, então qualquer coisinha que você faça vai ser parecido com algo que já foi feito. Então começou a ter uma saturação de jogos que eram muito parecidos. Igual eu falei aqui o exemplo do Space Invaders, que surgiram diversos jogos semelhantes a Space Invaders. Sem contar que além dos jogos repetitivos pro Atari, também começaram a surgir outros videogames
que tinham jogos que também eram semelhantes ao Atari. E não fazia sentido você comprar um Atari, comprar um Odyssey e algum outro videogame que tivesse ali na época, porque os jogos seriam muito iguais. Era tão limitado que era difícil você fazer algo diferente daquilo que já tinha sido feito. Então você tinha uma grande, além da saturação de jogos repetitivos, você tinha uma grande quantidade de consoles também. E essa questão de quando você tem um mercado com muitos jogos repetitivos, iguais e até jogos ruins, porque muitas empresas concorrendo, o pessoal queria fazer jogo atrás de jogo, porque fazia jogo, o povo ia lá e comprava, fazia outro jogo, o povo ia lá e comprava. Aí que as empresas começaram a pensar, lançava um filme, faz um jogo do filme, lançou um desenho, faz um jogo do desenho. Só que eram jogos ruins, de baixa qualidade, era só para ter o jogo daquele filme, como é o caso do jogo ET, que é um jogo horrível, que fizeram, é basicamente um jogo só para vender. Ele não oferece nenhuma experiência interessante de jogo. É um jogo ruim, não funciona bem e que parece que foi feito só para arrancar um pouco de dinheiro do pessoal que estava sempre comprando o jogo. Só que o que acontece? Ao mesmo tempo que as empresas começam a fazer isso, querer lançar qualquer tipo de jogo só para ganhar dinheiro, os jogadores começam a ficar espertos. Lança um jogo, você vai e compra. Tá, beleza, é um jogo parecido com Space Invaders, mas tá ok, tá de boa. Lança outro jogo, aí você vai lá e compra outro jogo parecido com Space Invaders. Depois, daqui 2 meses, lança outro jogo. Você já não quer comprar porque você vê que está sendo tudo repetido. Então, às vezes você tem 5 jogos, ou melhor, você tem 10 jogos, mas no final das contas você tem 3, porque os outros são todos jogos repetidos, só que com nomes diferentes. É igual os clones que o pessoal faz, tipo, lançou Flappy Bird, aí todo mundo lançou um monte de jogo, mudou ali o nome, mudou os gráficos, mas é o Flappy Bird. É o mesmo jogo, basicamente, é a mesma mecânica, a experiência é a mesma. Então mudou pouca coisa. E olha que hoje tem como a gente fazer essas mudanças. Agora, antigamente não. Você tinha, por exemplo, um personagem que era um quadrado no jogo. Aí você vai fazer um clone daquele jogo. Aí o que você faz? Em vez de um quadrado, você coloca um triângulo. Então, ficava muito na cara. Hoje dá pra você pegar tipo um Flappy Bird, colocar umas mecânicas diferentes, mudar o gráfico, fazer algo novo a partir de algo, em cima de algo que já é antigo, algo que já tá velho, já foi feito. Mas antigamente não tinha essa possibilidade, você só mudava o quadrado para triângulo, o triângulo para bolinha, uma bolinha toda pixelada, um triângulo para cima, um triângulo para baixo, mudava a capa e isso. No final das contas era quase outro jogo com polígonos diferentes. Então isso fez com que o pessoal perdesse o gosto pelos videogames. Então, para que comprar jogo novo se os jogos são a mesma coisa dos que eu já tenho? Então o pessoal começou a ficar esperto e largou essa questão de comprar jogo para lá. Então você tem a maior indústria, ou a maior empresa de jogos tendo prejuízo, que é a Atari, que não estava tão em sintonia com os lojistas, que estava tendo concorrência de outros consoles e não tinha mais aquela fatia grande do bolo que era a venda dos jogos. E por outro lado, você tinha o pessoal que não queria comprar jogo mais. Então isso fez todo o mercado começar a perder valor, e isso vai saindo ali, o lojista que comprava jogos e colocava videogames para vender na sua loja, na vitrine, já que comprava às vezes 10 consoles, colocava na vitrine, em uma semana vendia tudo.
ele já não vai mais comprar isso. Ele vai comprar outro brinquedo, vai colocar ali, vai comprar um console para deixar ali naquela prateleira do fundo dos jogos dos produtos que ficam encalhados. Então, nisso você vai fazendo, inclusive, os próprios investidores saindo. Então, os caras que investiam no mercado de games começam a sair, e isso faz todo o mercado desandar. Uma vez que você não tem investimento, você não tem distribuição, você não tem um mercado consumidor forte, você tem o fracasso da indústria. Outra coisa também que fez os videogames, o console em si também fracassar, foi a ascensão dos computadores pessoais. Pessoa lá ia na loja de eletrônico com o filho dela e tal. O filho dela queria comprar um videogame. Aí o pai chega lá, também tem um computador. Pagando um pouquinho a mais, ela deixa de comprar um videogame e compra um computador. O computador roda jogos igual o videogame. Talvez jogue até mais jogos, e também tinha aquela questão do disquete, então você teria mais jogos com mais facilidade. E você poderia utilizar o computador para trabalhar, o seu filho poderia utilizar para estudar e por aí vai. Então era muito mais atrativo comprar um computador pessoal, que na época já começou a aparecer uma grande quantidade de opções baratas. Então era muito mais vantajoso comprar o computador do que um videogame. O videogame seria útil só para jogar jogos, enquanto que o computador rodava jogos e também fazia outras coisas. Então o pessoal deixou de comprar videogames e passou a comprar computadores pessoais. Então beleza, então isso fez o mercado americano quase ir à falência em relação aos videogames. Só que, ao mesmo tempo que o mercado americano estava fracassando e o pessoal não estava mais tão afim desse negócio de videogame, no Japão era o contrário. No Japão, o pessoal estava desenvolvendo esse interesse por jogos. Teve inclusive um acontecimento interessante que eu não sei se foi o governo ou algo do tipo, que começou a faltar moedas em circulação no Japão, um tipo de moeda, eu não sei de qual valor, porque o pessoal estava usando nas máquinas de fliperama, os arcades, e não estava circulando as moedas direito, porque a maioria dessas moedas estava lá parada dentro de alguma máquina de fliperama. Então chegou inclusive a ter essa crise de falta de moedas. E no Japão também surgia uma empresa que todo mundo gosta, pelo menos eu gosto muito, que meio que salvou a indústria dos videogames no mundo inteiro. Porque o foco até então era os Estados Unidos. Mas aí surgiu a Nintendo, que começou a fazer umas máquinas ali, mais no Japão, e que criou o Nintendo 8-bits. Com a criação do Nintendo 8-bits, que na época era Famicom, que é o Family Computer, ele criou o Famicom virou um sucesso no Japão, e resolveram levar ele para os Estados Unidos e depois para outros países. Quando veio o Famicom, que se tornou Nintendo 8-bits, porque no Japão é o Famicom, é um modelo, para o mercado americano e outros do mundo é o Nintendo 8-bits. Mas é basicamente os mesmos jogos, o mesmo sistema e tal. Quando surgiu o Nintendo 8-bits nos Estados Unidos, aí sim que o pessoal começou a ter um interesse, renovar o interesse no mercado dos videogames. Então, por mais que o pessoal hoje não goste da Nintendo, e de fato ela tem algumas coisas que incomodam realmente, se não fosse a Nintendo, talvez o mercado de games hoje seria
sei lá, tipo esses mercados que existem que ninguém ouve falar tanto, como se fosse um brinquedo, sei lá, desconhecido, ou que ficou meio que no passado. Já que se a indústria americana tivesse abrido mão dos videogames, talvez eu acredito que talvez seria difícil o mercado japonês sozinho convencer o mundo inteiro de que videogames era algo interessante se a grande potência mundial não tivesse dentro daquela onda ali também. Então, nesse período, com o surgimento do Nintendo 8 bits, teve esse reavivamento do mercado de games, dos videogames, e o foco central dos videogames deixou de ser os Estados Unidos e passou a ser o Japão. E dali que começou a vir a maioria dos videogames, né? Como os videogames da Nintendo, a Sega, tudo ali de origem japonesa. E é importante a gente conhecer essa história, esses fatores que levaram a queda do mercado de games, para que a gente não cometa os erros novamente. E a gente vê muito, principalmente na Play Store ou nessas lojas de jogos indie que não tem uma curadoria, que a gente tem alguns padrões históricos acontecendo. Primeiro, jogos clones. A gente vê muitos jogos que nada mais são do que uma versão genérica de algum outro jogo. Tipo, uma empresa lança um jogo e esse jogo faz sucesso. Aparecem umas 20 empresas fazendo um jogo semelhante com um nome diferente. É o tal do vou fazer um GTA, só que um GTA brasileiro. Vou fazer um Flappy Bird, só que ao invés de um pássaro vai ser um peixe. E por aí vai. Então você, com essa facilidade que os desenvolvedores indies têm em criar jogos, surgiu muito essa questão dos jogos clones. Outra coisa que a gente tem, que é outro padrão, são jogos de baixa qualidade. Que o pessoal só quer botar o jogo ali na loja só para ganhar algum view. Então às vezes o jogo é simples, não tem nada. O cara vai jogar uma única vez, uma, duas vezes e pronto, vai descartar aquele jogo porque não é bom, não atrai. Na verdade, às vezes até atrai a pessoa a baixar, mas não prende a pessoa. Então a gente vê uma grande quantidade de jogos de baixa qualidade nessas plataformas, que é um outro padrão ali. E isso acaba saturando essas lojas online, principalmente essas lojas online que são mais abertas, que não tem uma curadoria. Que você entra, publica e pronto. Então você tem jogos que não tem sentido nenhum, que é você entra, aperta um botão, aparece qualquer coisa, mas está ali só por estar. Sabe-se lá o que a pessoa está ganhando com isso, porque acredito que ela não esteja ganhando muita coisa com isso. Então você tem essa saturação, essa poluição nessas lojas virtuais que fazem com que os jogos que realmente são bons e não tem dinheiro para investir na publicidade, na plataforma, ficam escondidos, porque o jogo, quando ele é feito por uma empresa grande, ele sempre vai estar ali na página inicial, sempre vai ter um investimento financeiro para que quando a pessoa abrir ali a loja do aplicativo, aquele jogo esteja ali, tem a propaganda para todo lado, então o jogo fica conhecido, dependendo se ele for bom ou ruim. Então tem dinheiro para fazer isso. O desenvolvedor indie que faz um jogo muito bom, que não tem esse dinheiro para atrair esse público inicial, de certa forma, dentro da plataforma ele vai ficar no mesmo patamar do cara que fez um jogo ruim. Os dois são desenvolvedores indies e os dois não têm dinheiro para investir ali na publicidade. Então os dois lançou e meio que foi ali na sorte. Só que um jogo é ruim e outro jogo é bom. O problema é que tem um jogo bom e 10 ruins que acabam fazendo aquele jogo bom só ficar escondido ali.
Então você tem essa questão e você tem o fato de que muitas pessoas, às vezes, pela grande quantidade de jogos ruins em certas plataformas, acabam deixando a plataforma de lado. Às vezes a pessoa está empolgada ali, começa a jogar jogo na plataforma, comprar e tal. Aí chega num ponto que ela desiste, porque todo jogo que ela baixa, que ela joga, é de baixa qualidade, então ela sai daquele lugar e vai procurar jogo em outra plataforma e às vezes vai procurar jogos das grandes produtoras. Fica aquele estigma de que jogo indie é jogo ruim, que plataforma aberta para publicação de jogo só tem jogo indie e só tem jogo ruim, logo todo jogo indie é um jogo ruim. Então, infelizmente, existe esse estigma ainda de que jogo independente é um jogo de baixa qualidade, um jogo que tem uma grande chance de ser ruim. Isso devido à grande quantidade de jogos que realmente são ruins que tem nessa plataforma. Às vezes o cara pensa, vou procurar uns jogos indies para baixar, para jogar. Aí ele baixa ali uns 10 jogos. Desses 10, 9 é ruim. Um salvou. É muito difícil esse cara que, para encontrar um jogo bom, ele tem que jogar 9 jogos ruins, ele voltar a procurar por jogos indies. Então você tem essa poluição de jogos de baixa qualidade que prejudica o desenvolvedor que faz jogo bom e afasta os jogadores, principalmente os jogadores que consomem, que pagam, que é o que dão o lucro para os desenvolvedores. Esse tipo de atitude, esse tipo de acontecimento acaba levando as empresas a tomarem certas medidas. Por exemplo, na época da Steam Greenlight, que você só precisava de votos para aprovar seu jogo, tinha muito jogo ruim na Steam. Para quem lembra de ter navegado pela plataforma, talvez deve se lembrar que tinha jogos que não tinha sentido nenhum, que não era bom, que não tinha bom gráfico, não tinha jogabilidade. Era apenas um jogo que o cara por algum motivo conseguiu o voto suficiente e colocou ele ali, mas não era um jogo bom. E isso acabou sendo ruim para a própria Steam e fez com que a Steam tirasse o Greenlight e fizesse o Steam Direct. Primeira coisa para você entrar no Steam Direct é você pagar uma taxa para cada jogo que você lança. Então o cara que tem um jogo que a única coisa que você faz é matar mosca e não tem nada além disso, não tem uma jogabilidade interessante, porque você pode fazer um jogo de matar mosca bom, mas um jogo ruim, o cara que fez um jogo ruim e sabe que o jogo é ruim, ele não vai pagar essa taxa, passar por todo o processo de espera da Steam Direct para poder colocar um jogo ruim e ter prejuízo. Então você tem um filtro ali. Então a Steam tomou essa medida e por mais que é complicado, porque você ficou um pouco mais burocrático você colocar o seu jogo, você tem que pagar uma taxa que é cara. É bom porque se não tivesse isso, a Steam talvez estaria com muitos jogos ruins e esses jogos ruins iria fazer com que o público da Steam se afastasse e fosse procurar outras plataformas que talvez fossem mais difíceis de entrar do que a própria Steam Direct. Então, as próprias plataformas de publicação de jogos acabam tomando certas medidas para poder evitar que o público afaste dessas plataformas e elas não tenham nenhum lucro. E a gente precisa tomar esses cuidados e estar atento a essas questões que foi falada aqui nessa edição do podcast, para que a gente não cometa, para que a indústria de games não cometa o mesmo erro que foi cometido antes. É lógico, é muito difícil a indústria dos games acabar mesmo com tudo isso acontecendo,
porque a indústria dos games, principalmente os AAA, ela tá só crescendo, mas é a indústria dos jogos indies. Nós que somos desenvolvedores independentes ou que tem uma pequena empresa de desenvolvimento de games, para nós que somos os pequenos, acontecer isso pode ser fácil, porque a indústria grande dos games é muito difícil ela morrer, mas a indústria dos jogos indies ela pode sofrer alguns impactos sim, porque a gente é pequeno e a gente carrega um estigma que é muito forte, que é essa questão de que muitas pessoas têm de que jogos indies são jogos de baixa qualidade, jogos muito simples, não são tão bons quanto os AAAs aí da vida. Então a gente já tem esse estigma e por mais que a indústria em geral só tende a crescer, talvez a indústria indie possa em algum momento ser impactada de forma negativa com essas questões de ter muitos jogos de baixa qualidade, jogos clones e por aí vai. Porque enquanto o AAA tende a ter uma grande quantidade de jogos bons em destaque, no cenário indie você tem uma grande quantidade de jogos ruins. Então é meio que o inverso. E invertendo essa matemática, digamos assim, você faz o público só ir para os AAA e largar os indie. Bom, então é isso aí. Eu já não estou aguentando mais falar, porque já falei muito. Já deu um vídeo muito longo, aqui um podcast, então eu vou encerrar. Eu espero que você tenha gostado dessa edição. Se você está escutando pelo YouTube, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative as notificações e também procure o podcast Indie Power lá nas plataformas como Spotify, Breaker, Radiocast, eu acho que é isso que chama mesmo, Radiocast, Google Podcasts e por aí vai. Tem várias plataformas que a gente está disponível. Você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição, que vai ser o link do podcast no site, e lá vai ter os ícones. Só você clicar lá que ele abre o aplicativo que você quer se inscrever e talvez fique mais fácil para você escutar as próximas edições. Então é isso aí, nos vemos na próxima e até mais!